Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer se eu quero encantar um cliente é conhecer o cliente. Eu tenho que estar próximo do cliente, eu tenho que conversar com o cliente. Então, se você quer encantar alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer profundamente o cliente. Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Balcão. Meu nome é Natan e nessa série nós entrevistamos grandes referências e pessoas que nós admiramos muito no mundo dos negócios e em liderança também. Nesse episódio nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é como encantar os clientes. Qual é a importância de deixar os seus clientes felizes para que eles gostem do serviço da sua empresa, do seu produto. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o senhor José Galó. E eu fico muito feliz de poder ter ele aqui hoje, porque nós vamos passar por assuntos muito interessantes aqui sobre justamente encantamento de clientes. O senhor Galó foi presidente das lojas Renner durante muitos e muitos anos. Vai poder contar para a gente aqui como é que foi a história da construção dessa loja que todo mundo conhece, que todo mundo adora, e que hoje ele é presidente do Conselho das Lojas Renner, atua no conselho de diversas empresas e também é investidor de outras companhias. Tá? Senhor Galó, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui hoje. E quem agradece sou eu, Natan. Eu estou muito feliz de estar aí com vocês. Como eu conheço você de um bom tempo já, conhecendo as suas ideias, quanto você preza pelo cliente, eu fico muito feliz de estar aqui com você para distribuirmos ideias aí que eventualmente possam ajudar as pessoas. Muito bom. Nesse programa aqui, nós abordamos assuntos que pequenos e médios comerciantes e varejistas em todo o Brasil possam aplicar no dia a dia deles, nas empresas deles. E aí, contando um pouco de como é que eu conheci o senhor Galó, alguns anos atrás, que eu estava estudando muito sobre o assunto de como é que se presta um bom serviço para os clientes, como é que fazem os clientes gostarem do atendimento, etc. E aí, buscando as maiores referências do mundo nesse assunto, você escuta o nome de várias empresas e de várias pessoas. Então, e geralmente são empresas que você vê nos Estados Unidos. Então, você falam muito do Starbucks, falam muito da Zappos, da Disney. E eu lembro que um dia eu estava andando numa livraria aqui no Rio de Janeiro e eu vi um livro chamado O Poder do Encantamento. E aí eu falei, poxa, quem está falando sobre encantamento aqui no Brasil? E aí eu comprei o livro, e aí é o livro que o senhor Galó lançou alguns anos atrás. E aí eu comecei a ler aquilo ali, foi lá que eu descobri que por trás da Renner tinha um valor muito forte de estar sempre encantando os clientes, né? Que é de fato uma cultura do encantamento. E aí, enfim, me aprofundei muito nesse assunto e depois tive a alegria de conhecer o seu Galó lá e, enfim, depois mantivemos contatos e foram muitos aprendizados que eu acho que seria muito bom a gente passar alguns deles aqui, porque, de fato, desde da empresa muito pequena, da padaria que temos aqui, que tem aqui na esquina, até empresas muito, muito grandes, o que importa e o centro da empresa é o cliente, né? Então, esse é um assunto muito importante. E aí, Galó, eu queria começar com você compartilhando com a gente um pouco da sua história, um pouco da história da Renner e o que é esse negócio de encantamento de clientes. Bem, Natan, a Renner é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, né? Nasceu aqui, hoje ela está em todos os estados brasileiros. Quando eu entrei na Renner, a Renner tinha 8 lojas, hoje ela tem mais de 600. Tínhamos 800 colaboradores, hoje temos mais de 22 mil. Valíamos menos de $1 milhão, aí nos bons tempos a gente chegou a valer 8, 10 bilhões de dólares. Quando eu conto isso para vocês, eu conto do que nós éramos e que nós somos, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas como é que vocês conseguiram fazer isso? O que explica esse crescimento assim tão relevante e tão importante? E aí eu digo, nós encantamos clientes. Este é o nosso único segredo. Eu não tenho tempo aqui assim para contar toda a história da Renner, mas a Renner, quando eu entrei, ela passava por dificuldades, ela estava numa crise, não é? E depois que a gente acertou a empresa, nós resolvemos definir assim como é que seriam as regras do jogo que nos orientariam em todas as nossas ações, na nossa estratégia, no nosso jeito de ser, que é o que normalmente se chama a cultura da empresa, que se chama o propósito, né? Toda empresa, pequena, média ou grande, desde uma empresa, ela tem que ter o seu propósito, o que eu quero fazer da melhor forma possível.
E quando nós estávamos discutindo isso, eu estou falando de 1996, né? A primeira coisa que nós definimos, que íamos definir, qual é a importância que nós queremos dar ao nosso cliente. E aí, óbvio, as pessoas começaram a falar, nós precisamos satisfazer os nossos clientes. Eu disse, poxa, será que a gente não pode fazer alguma coisa diferente? Porque satisfazer é dar ao cliente o que ele quer. Será que nós não podemos dar ao cliente mais do que ele quer? E como é que nós vamos chamar isso? E aí, dar ao cliente o que ele quer é satisfazer o cliente. Dar ao cliente mais do que ele quer, aí é o encantamento do cliente. Poxa, mas como é que nós vamos conseguir fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é quem é o nosso cliente. Especificamente no caso da Renner, a mulher é a principal cliente da Renner, porque ela compra 75%, 80% da roupa, do vestuário, porque ela compra para ela própria, ela compra para o marido, compra para os filhos, né? E então nós temos que encantar não necessariamente quem usa, mas quem decide a compra. E aí fomos conhecer a mulher e vimos, estava acontecendo assim uma grande mudança no mercado, as mulheres cada vez mais ganhavam poder, trabalhavam, se empoderavam, passaram a ser mais independentes. Nos anos 80, só para vocês terem uma ideia, 22% das mulheres trabalhavam. Lá nos anos 90, 42%. Hoje, quase 60% das mulheres trabalham. Isso é bom porque elas aumentam a renda da família, o aumento a renda delas próprias, mas tem um lado, não é, que é a questão do tempo. A mulher trabalha fora, cuida da casa, cuida das famílias. Eu digo que a mulher trabalha muito mais até que nós homens. Então, passou a ser um fator crítico. Olha, se nós queremos encantar a mulher, nós temos que priorizar o tempo. O tempo que ela vai permanecer dentro da Renner tem que ser extremamente bem aproveitado. E a partir disso começamos a definir como é que ia ser a nossa exposição de produtos para facilitar o processo de escolha, como é que nós íamos reduzir o tempo das filas, como é que nós íamos tirar a burocracia, simplificar a empresa, como é que nós faríamos comodidade nos nossos provadores, enfim. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer se eu quero encantar um cliente é conhecer o cliente, né? Eu tenho que estar próximo do cliente, eu tenho que conversar com o cliente. Então, se você quer encantar alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer profundamente o cliente. Muitas vezes, né, quem ajuda muito a conhecer o cliente é a equipe que está conosco, né? Eu, por exemplo, na época, era uma empresa maior, certamente, nós já tínhamos 800 colaboradores, mas independentemente de a gente fazer pesquisa de mercado, eu fiz muita questão de ir às lojas, de conversar com os clientes, de conversar com os nossos gerentes, de conversar com os nossos vendedores. Eu sempre aprendi muito conversando com os nossos vendedores. Então, todas as ideias que foram implementadas na Renner, construção de coleções, que provadores nós tínhamos que ter, que tipo de música tinha que estar na loja, como é que tinha que ser o atendimento, o sorriso, a abordagem do cliente, eu sempre fui e incentivei a que as minhas pessoas, os meus colaboradores, fossem até as lojas e conhecessem profundamente o cliente. E aí chegou num determinado momento, para que você prepare a sua equipe, não é, para encantar os clientes, não adianta só fazer uma palestra para eles e encantar o cliente. Não, existe uma série de treinamentos, de rotinas. Você tem que preparar os colaboradores, não é? Muitas empresas têm processos, têm rotinas. As pessoas precisam ser preparadas. Quando acontece alguma coisa, as pessoas precisam... Quais são os procedimentos da empresa? O que eu posso prometer? É viável eu prometer entrega daqui a 2 horas? É possível? É viável eu dizer que eu vou resolver aquele problema que aconteceu no crediário ou imediatamente ou no dia seguinte? Então, você precisa preparar as pessoas, porque o cliente quer que... porque, afinal de contas, quem é a Renner, quem é cada uma das empresas de vocês? Provavelmente aí tem empresas pequenas, médias, o dono, o líder, o presidente, ele não está 24 horas na loja. A loja de vocês, a marca de vocês, ela será representada por cada um dos seus colaboradores. Quando alguém está ali conversando com um funcionário seu, um colaborador, aquela pessoa é a sua empresa. E você tem que empoderar essa pessoa,
Você não está na loja naquele momento, não está na empresa, mas o cliente está ali. Você nunca sabe qual vai ser o momento de contato entre um cliente e a sua empresa. Poderá ser presença física, poderá ser por e-mail, poderá ser por telefone. Então, para encantar o cliente, não adianta só o dono da empresa, os gerentes, né? Você tem que preparar rigorosamente todo mundo. Tem que, inclusive, empoderá-los, dar poder. Né? Se surge um problema, você tem que dar poder aos seus colaboradores que imediatamente resolvam o problema. Todos nós somos clientes. Você imagina se você está com um problema do seu refrigerador na sua casa, né, e de repente você liga para a assistência técnica e ele diz assim, que bom, pô, estou aqui às suas ordens, eu sou assistência técnica da marca tal, mas eu vou aparecer aí só daqui a 2 dias, que é quando eu posso. Você vai enlouquecer. Ninguém gosta de esperar. As pessoas, considerando esse mundo digital, essa tecnologia, a internet, cada vez mais as pessoas querem as coisas rápidas. Então nós temos que preparar as pessoas para que, surgindo um problema, você tem que resolver o problema. Então começamos a falar, dar treinamento. Todas as empresas têm uma história assim, que é uma história emblemática que marca uma empresa. A nossa aconteceu em 96, quando uma cliente nossa foi até uma loja nossa aqui em Porto Alegre, eu estou aqui em Porto Alegre nesse momento, uma loja nossa do Shopping Iguatemi, e foi buscar um smoking do marido que tinha sido deixado para ajustar em 1996. Quando o vendedor pegou o recibo do ajuste da senhora e falou assim, mas a senhora deixou aqui um recibo em 92, há 4 anos atrás. A senhora falou assim, qual é o problema? Eu não tenho meu smoking, você deve estar com você, quero o meu smoking, né, do meu marido. A Renner nem mais vendia smoking naquele momento. Né? Sabe o que aconteceu, pessoal? O nosso supervisor da loja pegou o dinheiro do caixa, saiu da loja, foi a um concorrente nosso, comprou um smoking e deu para a senhora. Aí é interessante porque é um negócio completamente inusitado. Eu só fiquei sabendo disso umas 2 semanas depois, e aí eu chamei o Nilson, né? Nilson, aconteceu isso. Lógico que o Nilson me disse depois, ele disse, vou ser demitido. Né? Mas o que aconteceu? Eu disse, poxa, Nilson, que coisa bacana. E aí eu pensei comigo mesmo, nossa, o pessoal está levando a sério. Nós criamos um problema para o cliente. Então, nós somos responsáveis, nós temos que pagar por isso. Né? Daí surgiu uma ideia de nós começarmos a incentivar que as pessoas escrevessem histórias de encantamento, começamos a ter as melhores histórias da regional, começamos a ter as melhores histórias do mês, que na época nós publicávamos no nosso jornal interno, depois a empresa foi crescendo e hoje nós temos assim 16 regionais, ainda continuamos a escolher as melhores histórias do mês a mês, depois a melhor história da regional. As pessoas que escreveram essa história vêm até Porto Alegre, os diretores recebem essas pessoas, né, dão um reconhecimento. Vocês sabem quantas histórias de encantamento escritas a gente tem? Mais de 870 mil histórias de encantamento escritas. Lógico que foram, como é uma por mês, né, tem muito mais histórias praticadas. Então, é alguma coisa que contagia, é alguma coisa que faz as pessoas se sentirem bem, porque essas pessoas, não é, vamos imaginar um vendedor, por exemplo, não é? Um vendedor é uma pessoa que recebe um salário, talvez vamos exemplificar aqui R$1.000, R$1.200, né, dependendo do ramo onde ele atua, e ele pode trabalhar na Renner ou pode trabalhar em qualquer uma das lojas do shopping. Né? Mas tem uma grande diferença. Na Renner, ele é um encantador de clientes. Nas outras lojas, ele é um simples vendedor. E, inclusive, pessoal, com o tempo, a gente começou a perceber uma coisa muito interessante. Muitas das pessoas que eram encantadas voltavam para quem as tinha encantado, seja o vendedor, seja a caixa, seja o gerente, e traziam alguma coisa, traziam uma caixa de bombons, traziam um bombom, traziam uma flor. Né? E aí o que acontece? Você começa a dar um sentido para a vida das pessoas. Né? Aqui na Renner eu não sou um vendedor, eu sou um encantador de clientes. Por quê? Porque a gente sempre diz assim, o cliente
É um ser humano, é um ser sensível que precisamos encantá-lo, sim, mas cada um dos nossos colaboradores também é um ser humano, é um ser sensível que gosta de reconhecimento. Então, quando ele começa a ter esse reconhecimento, se sentir valorizado, ele se transforma, porque ele acha um significado para a vida. Né? Mesmo uma profissão assim, a gente acha que para ter um significado na vida a gente precisa ser diretor ou gerente. Não, o vendedor também, o caixa também pode ter um significado. E com isso, ele é muito mais feliz sendo o encantador de clientes do que sendo um mero caixa. E isso vai contagiando o pessoal. Né? Isso vai contagiando, é uma coisa interessante, porque parece assim que surge uma energia positiva no ar e, gente, vocês não vão acreditar, mas um cliente, ele percebe quando ele entra numa loja que tem esse clima, que tem esse engajamento, onde as pessoas trabalham motivadas, né? E você sabe o que acontece quando uma loja não tem uma equipe motivada por algum motivo, etc., o resultado dessa loja é 20 a 25% menos do que uma loja engajada, uma loja que encanta clientes. 20 a 25%. Então, a mesma loja, né, tem os mesmos gastos, tem as mesmas despesas, só que ela tem um resultado 25% menor. Porque como é que a gente chegou a esse 25? Porque nós estamos fazendo isso há mais de 20 anos. E nós medimos todo ano o engajamento do vendedor, né? E aí a gente vê uma equipe engajada que encanta clientes. O que acontece muitas vezes? Nem tudo são flores. Muitas vezes nós temos um líder que não é bom, aí o que a gente faz? A gente troca esse líder, coloca um bom líder, em 4 a 6 meses, a loja voltou a ser uma encantadora de clientes e voltou a ter aquele resultado que ela precisava ter. Então, Natan, eu me estendi um pouco, certo? Essa é a história, nós temos que fazer realmente, temos que resumir, mas é essa história, né, não é essa história, não, essa realidade que fez a Renner ser hoje a Renner é a líder de mercado, né? Eu me lembro que quando a gente começou, por exemplo, a gente tinha 8 lojas, um concorrente nosso aí, a C&A, por exemplo, tinha 35, 40 lojas, hoje nós vendemos 30% mais que a C&A, 30% mais que a Riachuelo, estamos em todo o Brasil. Por que nós fazemos isso? Porque nós encantamos clientes. Muito bom. Eu acho que teve nessa aula que o senhor deu para a gente aqui em poucos minutos, tem uma coisa que gera muito impacto, né? Que é justamente quando você vai a alguma loja ou você vai a algum estabelecimento, naquele momento, para o cliente, a empresa é a pessoa com quem ele está se relacionando, né? Seja o caixa, seja o vendedor, seja enfim, quem ajuda na loja, aquela ali é a empresa para aquele cliente ali que está sendo atendido. E nessa história que você contou aí da Renner, é impressionante como você vê